Agora vamos ver o que a Bíblia diz, que a Palavra de Deus diz sobre o assunto da morte. Estás preparada? Vamos lá? Então, começando por Gênesis 2:7, para nós entendermos o que é a morte, precisamos de entender o que é a vida, certo? Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a Bíblia diz que nós fomos feitos do pó da terra. A mesma proporção de água que existe na terra também existe no nosso corpo, aproximadamente 70%. É também semelhante à água do mar. As nossas lágrimas e o nosso suor, por exemplo, são salgados. E todos os elementos minerais e químicos que encontramos no corpo humano, encontramos também igualmente na terra. Por exemplo, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, potássio, enxofre, sódio, magnésio, ferro, fósforo. Cada elemento tem uma função específica no nosso corpo. Por exemplo, já ouviram certamente dizer que o fósforo é importante para o bom funcionamento do cérebro. Tua memória está fraca. Precisas de fósforo. Segundo os especialistas, porque o fósforo é um ativador das funções cerebrais. Mas vejam, a Bíblia diz que Deus soprou o fogo de vida no boneco de barro, e o boneco de barro foi feito alma vivente. A Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma e não que passou a ter uma alma. Então, meu amigo, tu não tens uma alma, tu és uma alma. Sendo assim, a morte não é mais do que um processo contrário à criação. O que é a morte? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Não fomos criados para morrer. A morte não foi de fato criada por Deus. A morte é uma intrusa dentro do universo e aconteceu porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram desobedientes, porque, na verdade, nós não fomos criados para morrer. Por isso, esta grande dificuldade que nós temos em lidar com a morte, não é verdade, meu amigo? Mas o que acontece então na morte? O livro de Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 7, diz: E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Na morte, quando o corpo, por algum motivo, doença, acidente, desastre, sofre um dano físico e não pode ser um instrumento em condições de abrigar o fogo da vida, simplesmente o fogo da vida volta para o originador da vida, que é Deus. Quando alguém morre, o ar continua a existir, mas o fogo da vida volta para Deus. É isto que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes. Ouviram o que foi dito e como a Bíblia nos esclarece? A Bíblia diz que quando alguém morre, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. O que volta para Deus não é a alma, mas o fogo da vida, a energia vital de Deus, também chamada aqui de espírito, mas não são espíritos vagueantes por aí, a reencarnar e a andar a subir e a descer numa escala de evolução. É o mesmo espírito, o espírito de Deus. Sendo assim, o que acontece com a alma? No livro de Ezequiel, o profeta diz-nos no capítulo 18 e no versículo 20: A alma que pecar, essa morrerá. Isso mesmo que ouviste, meu amigo, a alma morre. No mesmo instante em que a pessoa morre, a alma também morre. Porquê?
Porque a alma é a pessoa. É o corpo com a vida. Sim, a Bíblia não diz que a alma é mortal. Pelo contrário, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E como todos nós já nascemos pecadores, com a tendência para o pecado, todos nós somos mortais. Sim, almas mortais. O homem é então mortal ou imortal? Salmos, capítulo 8, versículo 4, esclarece que é o homem mortal para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites. Há apenas no universo um ser imortal, como nos diz em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 16, o apóstolo Paulo. Aquele que tem, ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, a Bíblia diz que só Deus tem a imortalidade. Só Ele é imortal. É Deus. Talvez isto que estás a ouvir seja uma novidade para ti. Talvez nunca tenhas ouvido falar que a alma é mortal, que ela morre. Mas esta é a mais pura verdade. E poderá um morto dar conselhos, recados ou entrar em contato com os vivos? O livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, esclarece: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm recompensa. Mas a sua memória jaz no esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz com muita clareza, então, que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles não veem, eles não ouvem e muito menos sentem alguma coisa. Como a Bíblia considera, então, a morte? O apóstolo Paulo, no livro 1 de Salonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 16, diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo isto que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A morte, em diversas outras passagens, é comparada a um sono profundo, a um sonho sem sonhos. A ressurreição ocorrerá apenas quando Jesus voltar. Assim as pessoas que morrem permanecerão nas suas sepulturas, de acordo com a Bíblia. E qual a única saída para a morte? João, no capítulo 11, versículo 25, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, ainda que esteja morto, viverá. Assim como Cristo trouxe à vida o seu amigo Lázaro, que estava morto já há 4 dias, ele prometeu que na sua segunda vinda ele ressuscitará todos aqueles que nele creem. Quanto tempo durará este processo da ressurreição? No livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 56, diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, que agora, meu amigo, vai deixar de ser um mistério para ti. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta.
Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Uau! Teremos um novo corpo, mas não para arder eternamente, como líamos aqui há um pouco atrás. Não é maravilhoso saber que um dia a morte terá um fim? Não é maravilhoso saber que um dia poderemos rever os nossos familiares, os nossos amigos, que dormem o sono profundo da morte sem sonhos? E não temos que andar a reencarnar 1 milhão de vezes ou mais até à perfeição, ou reencarnar numa barata, por exemplo? Não é maravilhoso isso, meu amigo? E mesmo para aqueles que estão desenganados, a ressurreição é uma mensagem de esperança. Este reencontro será emocionante, mas agora não mais como um corpo que envelhece, que adoece, deformado pelos anos ou pela doença. Existirá a morte para sempre? O livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, esclarece que Deus limpará dos olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um dos meus versículos favoritos. A palavra de Deus diz que a morte está com os dias contados. Isso mesmo que ouviste, meu amigo. A morte terá um fim. Não é maravilhoso ouvir o doador de vida dizer que um dia não haverá mais morte? Vamos então concluir. Como vistes, meu amigo, cada religião, até mesmo a ciência, possuem opiniões diversas, distintas. Agora, o que é mais importante para ti? Escolher aquela explicação que te pareça mais verdadeira do teu ponto de vista, ou acreditar naquele que nos criou e que disse ser a verdade. Ter fé de que após a morte uma vida melhor nos aguardará na ressurreição. No final, não nos esqueçamos, ainda que digamos que não acreditamos em nada, de onde vimos, para onde vamos. Ao fim e ao cabo, estamos sempre a seguir ou a acreditar em alguma coisa, quando seguimos aquilo que nos parece ser a verdade, certo? Eu quero te ver no céu, meu amigo. É esse o meu desejo. Por isso, partilho esta mensagem contigo, não com a intuição de estar a ridicularizar a tua crença ou a fazer pouco daquilo que tu acreditas, mas simplesmente com o desejo no coração de que saibas a verdade e que a liberdade te possa libertar do erro que possas estar. Um abraço a todos e fiquem com Deus.